O Brasil pulsa em uma encruzilhada de fé e realidade social. Em meio a arranha-céus e periferias, a voz das escrituras ecoa, mas sua interpretação se fragmenta. Como um texto milenar dialoga com a velocidade vertiginosa das transformações do século XXI. De um lado, a convicção de que a tradição é o único farol seguro contra a maré da mudança. Do outro, a urgência de reinterpretar o sagrado para abraçar a complexidade humana e os avanços do conhecimento. O que acontece quando a moralidade estabelecida colide com a ciência moderna e com as novas configurações de direitos? Esta não é apenas uma discussão teológica, é um confronto direto sobre a bússola que guia a nação, definindo o papel da crença na justiça, na família e no futuro do planeta. As respostas estão enterradas nas páginas antigas, mas a aplicação exige um olhar afiado sobre o presente turbulento. A fundação da fé cristã, ancorada em textos que atravessam milênios, encontra-se hoje sob o microscópio das urgências sociais do Brasil contemporâneo. Não se trata apenas de uma questão de crença individual, mas de como essa crença molda a esfera pública, a legislação e a convivência em uma sociedade marcada por profundas desigualdades e rápidas transformações culturais. A Bíblia, para muitos, é um manual de conduta imutável, um código moral absoluto que deve ditar as regras do convívio cívico e familiar. Essa perspectiva exige uma leitura que prioriza a aderência literal aos preceitos, vendo neles a única salvaguarda contra o que é percebido como o declínio dos valores tradicionais. O fervor dessa convicção se manifesta na defesa intransigente de estruturas sociais específicas, vistas como reflexos diretos da ordem divina estabelecida nas Escrituras. Contudo, essa abordagem hermenêutica enfrenta um desafio monumental na complexidade do século XXI. A realidade brasileira, com suas múltiplas identidades, suas novas configurações familiares e seu avanço científico, demanda uma reflexão sobre a aplicabilidade e o significado profundo dos textos sagrados. Surge a necessidade de uma hermenêutica adaptativa, que não abandone a essência teológica, mas que a interprete à luz do conhecimento acumulado e da evolução dos direitos humanos. A sociologia, por exemplo, aponta para as dinâmicas de poder e exclusão que muitas vezes são perpetuadas por interpretações rígidas, enquanto a ciência desafia narrativas que parecem entrar em rota de colisão com o entendimento atual sobre a origem da vida e a estrutura do universo. O embate entre a tradição e a adaptação não é um fenômeno novo, mas ganha contornos dramáticos no debate público atual. Quando a Bíblia é invocada para legislar sobre questões de justiça social, por exemplo, a tensão se torna palpável. Há quem veja na mensagem profética um chamado radical à equidade, à defesa dos oprimidos e à redistribuição de recursos, ecoando os lamentos de Amós ou as exortações de Tiago. Essa leitura foca na ética do cuidado e na responsabilidade comunitária. Em contrapartida, outros segmentos enfatizam passagens que tratam da ordem estabelecida, da autoridade e da moralidade sexual, utilizando-as como pilares para uma agenda conservadora que frequentemente se opõe a avanços em direitos civis e reconhecimento de minorias. A sustentabilidade ambiental, outro ponto nevrálgico, também se insere nesse diálogo. A narrativa bíblica da criação, em Gênesis, apresenta o ser humano como mordomo da terra, um administrador encarregado de cuidar do jardim. A interpretação literal pode levar a uma visão antropocêntrica, onde os recursos naturais são vistos como meramente destinados ao uso humano, sem uma consideração intrínseca pelo ecossistema. Já uma leitura mais contextualizada e teologicamente profunda pode resgatar o conceito de Shalom, uma paz integral que abrange a relação correta entre Deus, o ser humano e a criação, exigindo uma postura de reverência e preservação ativa do meio ambiente. A ciência, por sua vez, apresenta um campo de fricção e, surpreendentemente, de potencial convergência. As descobertas da física quântica e da biologia evolutiva, por exemplo, forçam uma reavaliação de como se compreende a ação divina no mundo. Para alguns, a complexidade do universo revelada pela ciência moderna apenas glorifica a engenhosidade do Criador, vendo a evolução como o método pelo qual Deus orquestrou a vida. Para outros, a ciência é vista como uma ameaça direta à autoridade das Escrituras, um produto de uma mentalidade secular que busca desmantelar a fé. O desafio reside em aceitar que o conhecimento humano, mesmo que imperfeito, pode ser uma ferramenta para compreender melhor a magnitude da criação, sem diminuir o mistério da fé. A Igreja, nesse cenário, oscila entre ser um agente de transformação social, engajado nas lutas por dignidade e inclusão, e uma força de manutenção do status quo, focada primordialmente na preservação de dogmas e tradições. A maneira como as comunidades de fé respondem às questões de gênero, raça e pobreza define seu impacto real na sociedade.
O papel da liderança religiosa torna-se crucial. Ela pode ser a ponte que conecta a sabedoria atemporal com as dores contemporâneas, ou o muro que isola os fiéis da realidade circundante, fomentando divisões em vez de unidade. A bússola moral para navegar esses desafios não pode ser apenas um livro antigo. Ela precisa ser um entendimento vivo, que se aprofunda na tradição enquanto se engaja corajosamente com o presente. A aplicação da fé no campo social exige discernimento agudo, reconhecendo que a justiça, conforme ensinada, não pode ser seletiva, mas deve alcançar todos os espectros da experiência humana. A hermenêutica aplicada aos textos sagrados nunca foi um exercício neutro. Ela é um campo de batalha, onde a tradição se encontra com a urgência do presente. Quando olhamos para a justiça social no contexto brasileiro, a Bíblia oferece um espectro vasto de interpretações. Não se trata apenas de citar versículos isolados sobre esmola ou caridade. É preciso mergulhar na teologia da libertação e na ética profética que permeia as Escrituras. O chamado para amar o próximo como a si mesmo não é uma sugestão opcional para o crente, mas um imperativo categórico que deve moldar a ação política e a distribuição de recursos. A crítica aos sistemas opressores, presente nos profetas que denunciavam a exploração dos pobres pelos ricos, ressoa diretamente nas estruturas de desigualdade que vemos hoje. A interpretação que ignora essa dimensão profética corre o risco de esvaziar a fé de seu poder transformador, reduzindo-a a um mero conforto espiritual individual, desconectado da realidade material dos marginalizados. A fé, nesse prisma, torna-se cúmplice do silêncio diante da injustiça. Por outro lado, a resistência a certas interpretações progressistas frequentemente se apoia na ideia de que a Bíblia estabelece uma ordem moral imutável, especialmente em relação à estrutura familiar e à conduta sexual. A defesa intransigente de modelos tradicionais é vista como a única forma de preservar a integridade doutrinária frente ao que é percebido como um relativismo cultural avassalador. O desafio aqui reside em distinguir o que é culturalmente condicionado em um texto escrito há milênios e o que constitui o cerne da mensagem ética universal. O amor, a graça e a dignidade inerente a cada ser humano, criados à imagem divina, devem servir como lentes primárias para avaliar as novas configurações sociais, em vez de impor categorias antigas a realidades que demandam novas formas de acolhimento e compreensão. A rigidez dogmática, quando aplicada sem a devida sensibilidade ao contexto humano, pode gerar exclusão e sofrimento, contradizendo o próprio espírito de compaixão que a fé cristã professa. A relação entre fé e ciência é outro ponto de inflexão crucial. A narrativa da criação em Gênesis, quando lida como um manual de ciência literal, entra em rota de colisão direta com o conhecimento estabelecido sobre a origem do universo e da vida. A cosmologia moderna, com seus bilhões de anos e processos evolutivos complexos, exige uma reavaliação da cronologia bíblica. Para muitos cientistas cristãos, essa tensão é resolvida não pela negação da ciência, mas pela compreensão de que a Bíblia não se propõe a ser um livro de física ou biologia. Ela é um texto teológico que narra quem criou e por quê, e não como em detalhes operacionais. A complexidade do DNA, a vastidão do cosmos, a precisão das leis naturais, tudo isso pode ser visto como evidência da inteligência e do poder de um Criador, que opera através de processos que a mente humana apenas começa a desvendar. A fé, nesse sentido, não se opõe ao conhecimento. Ela o abraça como uma forma de louvor à magnitude do mistério divino. O papel da Igreja na sociedade contemporânea está em xeque. Ela pode optar por ser um refúgio para aqueles que buscam segurança em verdades imutáveis, ou pode se tornar um laboratório de experimentação social, um local onde a fé é ativamente aplicada para curar feridas sociais. O ativismo cristão, seja na defesa dos direitos ambientais, na luta contra o racismo estrutural ou no apoio a populações vulneráveis, demonstra a potência da fé quando desvinculada de agendas políticas puramente conservadoras. A sustentabilidade, por exemplo, transcende a mera gestão de recursos. Ela se torna um ato de reverência à criação, reconhecendo que a terra não é uma propriedade a ser explorada, mas um legado a ser preservado para as futuras gerações, um conceito profundamente enraizado na ideia bíblica de mordomia. A bússola moral, portanto, não pode ser um instrumento estático. Ela deve ser dinâmica, calibrada pela tradição, mas orientada pela luz do Espírito Santo para discernir as necessidades do tempo presente. A aplicação da sabedoria bíblica exige humildade intelectual para reconhecer os limites da compreensão humana e coragem moral para enfrentar as estruturas de poder que perpetuam a injustiça.
O verdadeiro desafio não é provar que a Bíblia está correta em todos os aspectos científicos ou sociais modernos, mas demonstrar que seus princípios centrais de amor, justiça e redenção são a força mais potente para a transformação de um mundo fragmentado. A fé cristã, quando vivida em sua plenitude e engajada, não se retira do debate social, ela o ilumina, propondo um caminho que equilibra a fidelidade às raízes com a responsabilidade radical pelo futuro da humanidade e do planeta. A interpretação viva é aquela que dialoga com a dor e a esperança do homem e da mulher de hoje, sem jamais perder de vista a profundidade da mensagem que lhe foi confiada. A encruzilhada entre a tradição bíblica e a complexidade social do Brasil contemporâneo não oferece um caminho único e pavimentado. O que se revela é um campo de tensão fértil, onde a rigidez da interpretação literal encontra a fluidez necessária para a intervenção ética no mundo real. A Bíblia, como um corpo textual vasto e multifacetado, exige mais do que mera aceitação passiva. Ela demanda um engajamento hermenêutico ativo, uma constante releitura à luz da experiência humana em constante mutação. A verdadeira prova da vitalidade de uma fé não reside na sua capacidade de rejeitar o novo, mas na sua potência de transformar o presente com princípios eternos. O dilema da aplicação da lei divina em um Estado laico e pluralista força a comunidade de fé a definir seu papel, ser uma fortaleza de isolamento contra as correntes seculares ou um motor de transformação social atuando dentro e fora de seus muros. A justiça social, por exemplo, não pode ser relegada a um apêndice opcional da doutrina. Ela é o próprio cerne da mensagem profética. Quando a Igreja ignora a fome estrutural, a desigualdade racial ou a crise ambiental, ela se torna cúmplice do silêncio que historicamente tem sido a maior inimiga da mensagem redentora. A mordomia cristã, quando elevada à esfera ecológica, transcende a simples conservação de recursos naturais. Ela se torna um ato de profundo respeito pela obra criadora, reconhecendo a interconexão intrínseca entre a saúde do planeta e a dignidade humana. A ciência, muitas vezes vista como antagonista, revela-se sobre uma ótica de humildade teológica como uma janela para a complexidade do intelecto divino. As descobertas sobre a origem do universo e a evolução da vida não diminuem a necessidade de um Criador. Elas apenas expandem a escala da sua obra, movendo o foco da cronologia para a causalidade primeira. A fé madura não teme a investigação. Ela a acolhe como um meio de refinar a compreensão sobre o mistério insondável que sustenta a realidade. O conflito surge apenas quando a interpretação textual é elevada ao patamar de dogma científico, uma confusão que empobrece tanto a teologia quanto a ciência. O espectro da família, um dos pilares mais debatidos, exige uma abordagem que honre a intenção fundacional sem ignorar as formas legítimas que o amor e o compromisso assumem no século XXI. A fidelidade aos valores de cuidado, proteção e aliança deve guiar a reflexão, permitindo que a Igreja seja um porto seguro para todas as configurações familiares que buscam estabilidade e afeto, em vez de um tribunal que sentencia a partir de moldes históricos inflexíveis. A rigidez dogmática nesse ponto transforma a compaixão em exclusão, um paradoxo fatal para uma fé que se define pelo amor incondicional. O futuro da influência cristã no Brasil depende intrinsecamente da sua capacidade de transcender a polarização estéril. A voz profética deve ser aquela que aponta para a reconciliação, que constrói pontes sobre abismos ideológicos e que demonstra através de ações concretas a aplicabilidade universal dos ensinamentos de Cristo. O legado não será medido pela pureza doutrinária autoimposta, mas pela eficácia da sua missão de serviço e justiça no tecido social desgastado. A Bíblia, nesse contexto, deixa de ser um livro de regras para se tornar um manancial de sabedoria para a ação transformadora. A bússola moral, calibrada pela tradição, deve ser constantemente ajustada pela urgência do sofrimento humano visível, exigindo coragem para a reinterpretação e a ousadia para a mudança. A fé que se recusa a dialogar com a dor do seu tempo é uma fé que se torna relíquia, não força viva. O caminho se estabelece na síntese: fidelidade radical ao amor, adaptabilidade pragmática à realidade e um compromisso inegociável com a construção de um reino que se manifesta aqui e agora, na luta por dignidade e verdade. A jornada de confrontação entre o texto sagrado e o caos social não termina com uma resposta definitiva, mas com um imperativo contínuo: viver a fé como um agente ativo de redenção no mundo complexo que nos foi confiado. Se a ciência e a fé te movem, deixe seu like e se inscreva para mais debates profundos como este.